Boa noite, meu povo! Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Estamos ao vivo, Brasil! Galera, eu tô muito feliz. Hoje nós vamos bater um super papo muito especial com uma pessoa muito incrível, com a minha querida, uma discípula, a nossa pastora Michele, Stephanie, maravilhosa. E hoje nós vamos falar sobre temas muito importantes, temas preciosíssimos. Nós vamos falar hoje sobre religiosidade, discipulado e sobre doutrina bíblica. Então são temas muito importantes. Fique ligadinho, convida todo mundo para participar desse super bate-papo em nome de Jesus. Vamos orar? Papai, muito obrigada por essa rica oportunidade, que o Teu Espírito Santo esteja em nosso meio, que Ele regue com a sua sublime graça, com a tua perfeita sabedoria, as nossas palavras, as nossas mentes, os nossos pensamentos e sentimentos, e que tudo aquilo que for falado aqui seja para a glória do Senhor e para o avanço do teu reino. Estabelece o teu rio de vida em nós e através de nós, e que nós possamos ser o teu bom perfume a exalar sobre a terra, em nome de Jesus. Aleluias! Eu vou pedir para que você abra aí a sua Bíblia. No livro dos Atos dos Apóstolos, inclusive, foi um dos capítulos que nós lemos hoje na nossa leitura. E vamos lá, capítulo 10, versículo 44. E a palavra do Senhor nos diz assim: Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. E por que eu li esse versículo? Porque nós vamos começar o nosso bate-papo falando sobre religiosidade. E esse é um texto muito pertinente para fazer essa introdução. Então eu peço para que você fique super ligadinho, compartilhe essa live, chama a galera, porque agora nós vamos receber a nossa convidada mais que especial, a pastora Michele, para que nós então venhamos a bater esse super papo para a glória de Deus, amém? Ei, boa noite, gente. Michele, deixa eu arrumar minha câmera aqui, porque sempre quando alguém entra, eu só vejo a minha testa. A minha eu tenho que ficar segurando aqui, porque o meu telefone tá com problema no negócio do carregador. Aí eu tenho que ficar segurando o telefone. Aqui, mas o meu carregador tá uma bênção também, né? Aí telefone que você usa pra tudo, que você usa pro ministério, todo mundo põe a mão, é uma bênção. Aí eu também tenho hora que ele dá mau contato. Não, as minhas bênçãos que mexem é o Davi, o Noah. Mas e aí, Michele, tudo bem? Boa noite, Deus te abençoe. Boa noite. Eu tô bem, como é que você tá? Bem, graças a Deus. Você tá me ouvindo bem? Estou. Tá? Então tá. Que anel bonito! Já faz o merchan aí, ó, que eu que vendo. Amei esse anel. Aqui, glória a Deus. Então nós vamos começar assim, Che, batendo um papo muito especial, falando, fazendo uma introdução sobre religiosidade. Eu acredito que é muito importante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas têm um entendimento muito errado de religiosidade. Então acaba que a palavra toma um cunho muito pejorativo e as pessoas olham como uma negativa, como se fosse algo assim, muito ruim. Então nós precisamos entender quais são todos os pontos e o que realmente vem a ser. E aí, eu tô vendo que a Janine tá na live. Janine, sente o drama aí desses brincos maravilhosos, ó. Presentinho de Moá para mim. Eu amo esses brincos aqui, entendeu? Que eu ganhei de presente. Aleluia. Tá vendo, gente? A pastora não é tão ruim assim.
Michele, vamos, assim, para iniciar, fala um pouquinho de você, assim, pra gente, porque nem todo mundo que tá na live te conhece. Então, Peraí, fala pra gente. uma cortada. Falar o quê? Vamos começar falando um pouquinho sobre você, porque nem todo mundo que está na live conhece você e o pessoal que vai assistir depois, né? Então, assim, fala um pouquinho pra gente, quantos anos você tem, onde você nasceu, onde você mora atualmente, se você é casada, se você tem filhos. Conta um pouquinho da Michelle pra gente. Então, eu chamo Michele, tenho 28 anos, tenho 2 filhos e não sou casada. Moro no Caivera e é isso. E Caivera é Contagem, situa o povo aí. Caivera Contagem. Contagem? Tá bom. Então vamos lá, Michelle. Nós vamos começar a falar um pouquinho acerca de religiosidade. E aí, inclusive, tem até uma pergunta aqui muito interessante que eu separei acerca disso, e pelo que eu vi, foi a única pergunta que fizeram sobre religiosidade. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho desses 3 assuntos e a gente vai pincelar um pouco também a respeito do seu testemunho. Sim. Então, eu quero que você fique bem à vontade, é um prazer ter você aqui conosco. Respira fundo e fica à vontade. Se divirta. Pastora, como que é, assim, na sua mente esse conceito de religiosidade? Eu quero que você comece a falar, assim, dentro de uma pergunta que foi colocada aqui. São 2 perguntas, uma foi direcionada para mim, mas essa outra foi aberta, então eu vou passar a bola para você. Algumas pessoas, elas têm aquele hábito de falar assim, nossa, mas que povo religioso, nossa, que religiosidade. E eu quero saber a sua opinião. Você acredita que as pessoas usam esse termo da forma certa ou da forma errada? Por exemplo, suponhamos que eu quero ir para a igreja com um short lustrando, um exemplo. E aí, alguém lá da igreja me explica, né, que eu preciso me vestir de uma forma mais saudável, porque o meu corpo é do Espírito Santo. E aí, porque eu não tenho entendimento ainda que eu preciso mudar as vestes, eu falo que eles são religiosos, que eles são chatos. Ou você acha que realmente existe uma certa religiosidade, e como que você vê essa coisa? Porque, pela pergunta que nos fizeram aqui, são 2 vertentes que a pessoa está colocando. Pessoas que não querem mudar, e aí chamam os cristãos de religiosos, ou se de fato dentro da igreja existe sim uma religiosidade que é dura, que foge daquilo que é a palavra de Deus. Como que é o seu ver em relação a isso? Então, eu creio que a religiosidade, ela é algo que ela afasta as pessoas de Deus. Sim, só que tem certos pontos. Igual a menina, não sei se a pessoa que vai de shortinho, se ela for uma pessoa que ela não é convertida, né? Porque a gente tem que ver isso. Então ela não tem entendimento naquele momento, então a igreja não tem que ficar em cima, entende? Mas a partir do momento que ela converteu e ela conhece a palavra, aí já é outra coisa. Aí sim, porque o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Então, se eu estou usando algo que incomoda o Espírito Santo, ele vai me falar, ele vai me mostrar. Então, assim, tem esses 2 fatos, né? Da pessoa, dela não estar convertida, que a gente tem que entender esse lado, e tem um lado que a pessoa, ela é convertida e ela não quer fazer porque não quer mesmo. Porque não quer mudar. Entendi. E nesse caso, você falou uma coisa que eu achei bem interessante, porque você falou assim, o Espírito Santo é que vai mostrar para a pessoa. Sim. Então, é bem interessante isso, né? Porque muitas vezes nós, como igreja, queremos ser o Espírito Santo. Queremos obrigar a pessoa a fazer aquilo, sendo que o Espírito Santo, quando ele já faz aquilo, a pessoa ela convence na hora. Ele não obriga, entende? E quando a gente fica aquele negócio tipo assim, tá, o povo da igreja tá querendo fazer isso porque tá pegando no pé mesmo. Mas quando é do Espírito Santo, a pessoa ela é testificada no Espírito. Sim, alguém mandou. Pode falando. Porque o Espírito Santo, ele faz isso, ele nos convence do pecado. Aquilo que não agrada a Deus, ele te mostra, ele te incomoda, né? Então, aquilo que tem que deixar isso para o Espírito Santo.
Ok. E aí tem uma outra pergunta aqui sobre religiosidade, e a pessoa está perguntando assim, Michele, como lidar com a religiosidade? Então, no caso, essa religiosidade aí, que é essa questão de falta de sabedoria mesmo da parte dos cristãos. Como lidar com isso? Olha, eu vou falar de mim. Já assim, já aconteceu comigo, de pessoas próximas a mim, de eu chegar assim com um brinco assim, a pessoa falar assim, isso não é de Deus, isso é do capeta. Então, tipo O assim, capeta tá muito fashion, hein? eu falei assim, meu Deus, as pessoas estão tão presas em coisas, porque assim, isso aqui não vai me levar para o inferno. O que vai me levar para o inferno é se eu continuar mentindo, se eu continuar fofocando, se eu continuar fazendo coisas de errado, coisas que não agradam a Deus. E eu relevo assim, entra aqui e sai aqui, porque aquilo que não me agrega, eu não deixo entrar pro coração. Agora, aquilo que a partir do momento que Deus fala para mim, se Deus falar assim, Michele, a partir de hoje eu não quero que você use brinco mais. Aí sim, eu obedeço e paro de fazer. Porque Deus, ele falou para mim fazer. Mas aquilo que as pessoas falam, que, tipo assim, a pessoa falou aquilo porque ela quis falar, aí entra no meu ouvido e sai no outro. Mas eu não fico brigando com ninguém por aí, por causa de essas questões assim, não. Só entra no ouvido e sai no outro. Dentro desse conceito que nós estamos falando de religiosidade, eu quero te fazer uma pergunta minha. Assim. Você mencionou que você já sofreu um certo preconceito, uma certa invasão no que diz respeito, de repente, a um brinco, algo nesse sentido. Mas Sim. eu quero te perguntar assim, em algum momento da sua caminhada como cristã, você chegou a desanimar assim, de ir na igreja, desanimar de congregar por conta dessa ignorância de alguns cristãos? Sim, no começo da minha conversão, eu fiquei um pouco desanimada, porque assim, tem até a ver também, esse testemunho meu tem a ver com religiosidade, tem a ver com doutrinas humanas também, né, que não tem nada a ver com Jesus, mas no começo, assim, quando eu falei que eu ia batizar, muitas pessoas também falaram que isso não era de Deus, então, assim, no começo quase que eu desanimei sim de fazer algo que Deus estava colocando no meu coração por causa de pessoas que falavam para mim que não era certo, mas era algo que Deus estava colocando no meu coração, que o Espírito Santo já estava, né, eu já estava assim louca para batizar logo e eu não entendia, mas eu queria muito batizar, sabe? E naquele momento eu não sabia o que que era, mas que o Espírito Santo colocou essa vontade no meu coração. E eu quase desisti por causa de pessoas que ficavam falando muita coisa na minha cabeça. Mas para a honra e glória do Senhor, graças a Deus que eu não ouvi essas pessoas, porque senão hoje eu estava lascada. Verdade. E aí, assim, eu não sei se você pode fazer essa abertura para a gente, só para a gente entender um pouquinho o contexto. Porque você falou assim que você queria batizar e algumas pessoas falavam que isso não era de Deus. Mas essas pessoas são pessoas da igreja, pessoas convertidas, e elas falavam para você que não era de Deus por qual motivo? Porque o batismo ele é de Deus, ele é bíblico, inclusive. O que que acontece? Essas pessoas eram próximas a mim e tá há muitos anos na igreja, até hoje. E pela doutrina, né, que está nessa igreja, que não é doutrina bíblica, pelo que eu posso falar, porque eu já cheguei a ler doutrinas de lá, então eu posso falar abertamente, porque eu vi com os meus próprios olhos. E lá nessa doutrina dessa igreja, lá a pessoa que era amaziada, a pessoa que tem algum tipo de vício, eles não poderiam batizar essas pessoas. E aí, quando eu falei, aí eu lembro que. Eu já vou até contar meu testemunho já, assim, que aí vocês vão entender melhor. E aí, como eu era dessa determinação, assim, eu não era membro, mas eu visitava muito essa igreja, porque, assim, eu era de uma igreja católica, e aí eu comecei a ir nessa igreja. E aí, chegando lá, eu gostei, porque, tipo assim, eu senti algo diferente de, de outras coisas que eu não sentia fazia tempo, não conhecia esse outro lado, né? E aí, chegando lá, eu quis, tipo assim, virar membro e tudo, mas aí eu fui descobrir que eu não podia, pelo fato que na época eu era amaziada. E eu lembro que eu lavando vasilha, eu olhei para a janela assim, eu falei, Senhor, me coloque numa igreja que eles vão me aceitar, porque
é muito ruim você ir numa igreja e saber que você não é aceita pelo fato disso. E eu comecei a achar que aquilo que Jesus estava me desprezando. Porque eu queria muito Jesus, mas era como se Jesus não me queria. Eu comecei a culpar Jesus por isso. E aí, passou um tempo, eu conheci uma pessoa, uma amiga minha, e aí eu conversei e falei que eu queria batizar, que eu sentia uma vontade muito grande, mas que eu era amaziada e que se essa pessoa podia me batizar. E aí a pessoa foi e me explicou o que era o batismo, que eu poderia batizar, porque o batismo é quando a gente entende e que a gente crê que Jesus é o nosso único Salvador. Né? Quando você confessa os seus pecados ali perante as pessoas e aceitando Jesus de volta. E aí eu peguei e falei com essas pessoas assim, olha, eu vou batizar. Gente, parece que eu arrumei a Terceira Guerra Mundial. Porque essas pessoas falam assim, mas você não pode batizar, porque você é amaziada, você, na hora que você estiver batizando, você vai cair endemoniada, você só vai tomar um banho. E aquilo me feriu muito. E eu lembro que quando eu estava ali, que eu ia para o quarto, eu chorava, eu falava, Jesus, por que o Senhor não me quer? Eu devo ter feito algo muito ruim para o Senhor não me querer. E aí eu ficava ali, Jesus, se eu não for fazer algo que vai te agradar, então não me deixa batizar. E eu, naquele desespero todo, eu ligava para pessoas que eram próximas a mim e falava, ó, eu tô querendo, e essas pessoas entendiam assim, que elas também estavam na igreja, e elas falavam assim, olha, você pode batizar porque você está aceitando Jesus, então não tem nada a ver. Só que depois você tem que acertar a sua vida pelo fato de você ser amaziada, você tem que consertar isso. E eu falei assim, não, beleza, mas eu estou questionando o fato porque eu quero batizar e eu estava com um medo muito grande de errar, de batizar e fazer a pior burrada, porque eu achava que, né, eu estava assim, falei, meu Deus, e agora? E eu entrei naquele desespero total, e eu chorava, gente, eu chorava. E aí eu fui, e eu batizei essas pessoas que eu achei que ia me abraçar pelo fato de estar há muitos anos na igreja. Eu achei que essas pessoas que iam me abraçar, essas pessoas não me abraçaram, essas pessoas nem foram. E para a honra e glória do Senhor, porque a presença é maior, né? O meu convidado estava lá, que é Jesus, e eu tive a convicção naquele dia, porque foi o melhor dia da minha vida, né? Que foi o batismo. E aí depois essas pessoas continuaram me bombardeando. Ah, porque o seu batismo não é válido, e aquilo me desesperava, gente. Eu ficava desestabilizada com aquilo. E aí eu lembro que eu fui convidada para ir nessa igreja que antes eu ia. E aí eu lembro que o Senhor, ele usou uma irmã lá. E tipo assim, no final a gente tinha que, se você quisesse receber oração, você tinha que, era uma fila, você tinha que esperar, né, para receber. E eu lembro que e demorou tanto no menino que estava na minha frente que eu falei assim, Deus, eu não vou esperar esse negócio não. Eu vou embora. A palavra já é a revelação, o Senhor já falou comigo, então eu vou embora. Só que naquele momento, gente, eu não sei o que aconteceu. O Espírito Santo, ele me segurou na fila, e eu lembro que assim, na hora na fila, eu não sei com o que eu me distraí na fila, e eu sei que eu continuei na fila. Não sei o que aconteceu, mas eu continuei na fila. E aí a irmã foi e olhou para mim e falou, olha, Deus, ele manda te dizer uma coisa. E eu, ai meu Deus. Aí falou assim, olha, você passou uma aflição, mas ele manda te dizer que você não estava sozinha, que ele estava com você. Ô, gente, na hora, assim, veio aquela emoção, porque eu falei assim, cara, meu batismo não foi do Satanás, o meu batismo foi de Jesus. As pessoas estavam, tipo, batizar, e eu falei assim, e eu naquela hora eu falei assim, meu Deus, glória a Deus, porque não, e falaram perto das pessoas que estavam me criticando. E eu falei assim, glória a Deus que meu batismo não foi algo errado, eu não desagradei Jesus, e eu fiquei feliz por isso. Então, assim, gente, o que eu tenho para falar de doutrina humana, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem coisas que é coisa que é o ser humano que coloca, que não tem nada a ver com Deus. Porque se eu fosse olhar as coisas da doutrina humana, eu não tinha batizado, eu não tinha conhecido Jesus, e eu estava lascada. Porque aí eu falei assim, então assim, uma coisa é a doutrina humana, e outra coisa é a doutrina bíblica. Porque a doutrina bíblica, ela é algo que ela é baseada na Bíblia e é baseada em Jesus. Não é coisa do homem.
Então a gente tem que saber separar essas duas coisas. E assim, e no momento, gente, oh, Deus usou essa amiga. Nossa, essa amiga que me batizou, porque se não fosse, em primeiro lugar, Jesus, e se não fosse ela, gente, misericórdia, eu tava perdida hoje. Então eu oro muito, agradeço a Deus pela vida dessa pessoa, eu amo muito, e glória a Deus por isso. Então vamos lá. A próxima pergunta, eles direcionaram ela para mim. Então vamos lá. Pastora, qual a diferença de uso e costume e religião? Boa pergunta, né? Que você acabou falando um pouquinho aí. Então, dentro disso, eu vou trazer, assim, 3 conceitos para que as pessoas compreendam o que nós estamos falando. Nós não estamos aqui para falar que a religião, que a religiosidade em si, ela é algo do demônio, é algo ruim. A questão é a forma como nós veiculamos isso. Por quê? Porque o que é religião? O que é uma pessoa religiosa? É aquela pessoa que vive segundo os preceitos de uma religião, segundo regras de uma religião. Então, até aí, ok. Porque as regras são algo bom e é algo que o Senhor nosso Deus também gosta. Por quê? O reino dos céus ele é constituído de diretrizes, de normas, de governo, de princípios. Ou seja, os princípios são diretrizes, são normas. E quando o Senhor ele fala para a gente não se mover os marcos antigos, esses marcos antigos eles são um conjunto de normas, no sentido de são leis estabelecidas por Deus para nos proteger. Então, ser religioso em si não é um problema. Não é um problema. Porque o religioso é aquele que vive segundo as regras de uma religião. Ponto. E aí, dentro disso, as reticências, né? Por quê? Nós sabemos qual é a religião que agrada a Deus. Nós sabemos qual é a religião pura e genuína, e a própria palavra do Senhor, no livro de Tiago, no capítulo 1, ali, nos fala um pouco sobre isso. Né? E aí, vamos lá. O que é religião? Já que, então, o religioso é aquele que vive segundo uma regra religiosa. Uma regra de religião. Então, a religião, no latim, ela é uma palavra que se pronuncia religio ou religionis, que quer dizer culto, ou seja, uma cerimônia, ou seja, uma lei divina, algo que nos remete à santidade. Então, a religião não é algo ruim, a religião é algo bom, porque é algo que vai nos ensinar a prestar um culto a Deus. E vai nos ensinar que Deus ele é santo e que as leis são divinas. Então eu preciso me submeter. Então, o religioso, a religião são coisas boas. E aí, o que é religiosidade? Religiosidade é aquilo que é sagrado. Porém, eu acredito que é aqui que causa confusão. Porque a religiosidade é a forma como o indivíduo ele sente, como ele percebe aquilo que é transcendental. E eu acredito que é aqui que se cria uma confusão. Porque as pessoas se enrolam um pouco e aí elas começam a criar doutrinas próprias, porque é a maneira como ela vê o divino, como ela vê o sacro, como ela vê aquilo que é sagrado. Só que Deus ele nos chama para dar a nossa opinião. Ele nos chama para obedecer aquilo que ele já deixou como diretriz. Então aí que é a questão. Então, o religioso, a religião e a religiosidade não é ruim, é algo bom. Só que nós tratamos o negócio. Nós colocamos como algo ruim porque nós queremos colocar o nosso olhar, a nossa visão daquilo que nós percebemos sobre aquilo que Deus é. Então, nós vamos entender que a religiosidade, ela está diretamente ligada à crença, às atividades que estão ali inerentes daquela crença, vai estar diretamente ligado a uma instituição religiosa, ou seja, a uma igreja, ou seja lá como a pessoa vai dar nome aí no que diz respeito à religião que ela segue. Então, se a gente for olhar com um olhar bem natural, são coisas boas, mas quando eu trago o espiritual para a coisa, aí eu preciso entender que essa religião, que ser religioso e que essa religiosidade não pode ocupar o lugar de Deus. Então a pessoa perguntou, pastora, qual que é a diferença de uso e costumes e religião? Então, eu falei para você que a religião é um culto que se presta a Deus. E são leis estabelecidas
de uma forma divina. Então, se é divino, saiu da esfera terrena. E os e costumes é da esfera da terra, porque é algo que o ser humano determina para um determinado lugar, aí onde eles vão prestar um culto para Deus. Eu não estou aqui para falar ou julgar doutrinas das igrejas ou aquilo que foi estabelecido. Cada um com seus princípios, porque cada um vai prestar contas a Deus daquilo que está fazendo. E nós precisamos caminhar em uma mesma visão, e é a visão do reino. Então, aquilo que eu estabeleço, porque Deus, e eu acredito que se eu estiver errado, você me corrige, mas eu acredito que Deus ele nos dá liberdade, sim, para fazer ali aquilo que Ele nos chamou para fazer. Porém, nós não podemos sair fora daquilo que Ele já estabeleceu. Né? Então, se eu saio fora disso, eu estou criando outra religião. Eu estou falando que a Bíblia que existe, ela não está certa e eu preciso escrever outra. E a palavra de Deus fala que vai ser considerado maldito aquele que tirar ou acrescentar alguma coisa assim. Então tá errado. Agora, vamos cultuar a Deus sim, com ordem e com essência. Ok? Só que nós precisamos entender que as diretrizes que a gente vai estipular para um local de culto não pode esbarrar naquilo que Deus já deliberou para nós. Não pode sobrepor aquilo que Deus já deliberou. E eu acredito assim, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então eu não posso voltar a me prender no jugo de escravidão ou colocar um jugo de escravidão sobre as pessoas. Então, se esses usos e costumes que eu estou estabelecendo ali dentro daquele local de culto, se estiver oprimindo as pessoas, aí a gente precisa ver, porque não é de Deus. Né? Se está esbarrando na Bíblia, não é de Deus. Né? Então, basicamente, isso aí é essa para a pessoa que perguntou. Usos e costumes é algo que o ser humano estabelece e religião é um culto que nós prestamos a Deus, é uma cerimônia, são leis estabelecidas pelo divino, pela santidade de Deus, que nada tem a ver com essa esfera terrena. Verdade. E a religiosidade, igual eu falei, é algo que prende as pessoas. Então a pessoa ela tem que saber definir aquilo que é de Deus, porque o Espírito Santo ele testifica. Só que é por isso que eu falo com muitas pessoas que a gente tem que ter intimidade com o Espírito Santo, justamente por isso. Porque você indo para o quarto, buscando intimidade, o Espírito Santo ele vai te guiar até naquilo que você tem que fazer, né? E aquilo, porque eu conheço pessoas que o Espírito Santo com certeza fala algo para ela e as pessoas não fazem, porque dentro da igreja não pode, porque aquilo dentro da igreja, a igreja barra. E a pessoa não faz, porque acha que aquilo é errado. Então, assim, hoje em dia as pessoas elas querem, tipo assim, elas querem submeter ao homem, mas não quer submeter a Deus. Aí na hora que as coisas começam a ficar tudo ruim, aí a pessoa quer, Deus, mas eu fiz tudo que o Senhor mandou, que o Senhor... Mas não está fazendo, porque quando Deus fala, a pessoa não obedece, a pessoa quer obedecer o ser humano com medo de fazer, de ser julgado dentro da igreja, do que obedecer aquilo que Deus manda, porque aquilo, às vezes, Deus, aquilo que Ele manda é para confrontar pessoas. Então, hoje em dia, eu vejo que muitas pessoas, elas não querem ser confrontadas, porque elas têm medo do que as pessoas possam falar dela, de julgar, falar que a pessoa não é de Deus, que aquilo não é de Deus. Então, eu vejo hoje em dia esse medo muito grande dentro da igreja, de não fazer aquilo com medo de confrontar pessoas que precisam ser confrontadas. Só que hoje em dia a gente tem que ver que tudo que a gente faz vai ser descontado em nós, porque Deus a gente vai ter que prestar o julgamento, vai ter que prestar perante Deus, porque se Deus te manda fazer algo e você não faz, chega no dia do juízo final, e aí? Deus vai te cobrar, porque através daquilo que Deus te mandou fazer, para gerar e gerar salvação. E se você não fizer talvez aquela pessoa ela pode morrer espiritualmente, por causa daquilo que era para você estar fazendo e você não faz. Sim, ou então quando outra pessoa vem e faz aquilo que era para você estar fazendo, aí você começa a falar mal, começa a ter inveja da outra porque era para você estar fazendo e você não faz. Aí você começa a denegrir outra pessoa que está fazendo aquilo que era para você estar fazendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sim, porque fato e verdade a obra não para. Né? Se você não faz aquilo que Deus te designou para fazer, Ele vai levantar outro para fazer. Só que assim, a gente precisa estar muito bem alinhado, por quê? Para que as pessoas entendam que nós não estamos aqui desrespeitando a noiva de Cristo, até porque nós somos a noiva de Cristo, nós amamos a igreja.
mas nós estamos aqui trazendo assuntos que são muito pertinentes para os nossos dias e para os acontecimentos que estão diante dos nossos olhos, porque Jesus está voltando. E nós precisamos encarar a realidade que está diante de nós. Nunca se houve um número tão grande de pessoas que se dizem cristãs evangélicas sem igreja, desigrejadas, pessoas que não querem mais congregar e por vários fatores, mas a maior parte dessas pessoas estão feridas e machucadas com a igreja, porque infelizmente as nossas instituições, nós sabemos disso, a gente está no meio, a gente sabe, tem virado qualquer outra coisa, menos aquela mãe espiritual que vai gerar filhos para Deus. Então, uma coisa que você pontuou e que eu acho interessante a gente reforçar é o seguinte: quando a liderança ela é uma liderança alinhada com a vontade de Deus, é muito difícil. Quando Deus fala algo no secreto para alguém, genuinamente, e essa pessoa vem expor isso para a liderança e essa liderança dá as costas. Porque normalmente quando está todo mundo unânime na mesma visão, com o mesmo sentimento, que é aquilo que nós estudamos na célula ontem, encaixa tudo. Porque não vai ter competição, não vai ter ciúme, não vai ter rivalidade, porque todos eles estão ali para o mesmo propósito, que é plantar os céus. Que é uma coisa que eu sempre ensino para vocês, que a gente precisa ter essa unidade. Nós precisamos ter essa comunhão, porque senão não é igreja. Então, tudo que salta fora disso não é igreja. E é interessante porque entre nós, a gente não tem esse problema. Se Deus falar com você, ele já falou comigo. Ou se ele fala comigo, já testificou no coração de vocês. Então a gente está sempre junta com a mesma visão e batalhando para plantar os céus. Por quê? Porque isso foi ensinado. E é interessante porque assim, mas aí aqui eu deixo uma dica para as pessoas. Quando você realmente tem uma vida genuína com Deus no secreto e o Senhor te revela sonhos e desejos do coração dele para você, mesmo que seja algo que ele deseja que seja realizado dentro da igreja que você congrega. E aí você vai compartilhar disso com a sua liderança não bate de frente. Vai para o quarto orar, porque o mesmo Deus que falou é o Deus que vai fazer cumprir. Porque às vezes ele te fala uma coisa e ainda não é aquele tempo de fazer. E aí é por isso que a liderança enrijeceu. E Deus, ele é um Deus de mistérios. Muitas vezes ele quer literalmente confrontar, ele quer corrigir, ele quer nos ensinar ao ponto de confiarmos nele para esperar e uma infinitude de processos que Deus faz conosco. Então é o que eu sempre ensino para o pessoal que a gente discipula. O mais importante é não perca sua comunhão com Deus por nada e por ninguém. Não se desgaste, tenha paz com todos e obedeça a Deus. Então, assim, aí você volta pro quarto e fala, pô, Deus, e aí? Você me falou isso, cheguei lá, deu ruim, como é que é esse negócio? Porque o Espírito Santo, ele sempre vai nos direcionar. E muitas vezes nós somos muito afoitos nas coisas e a gente acaba criando situações que não precisa, que ao invés de ser bênção, vai ser uma maldição. Só que, de fato, pastor, eu acredito que tem pessoas que, pela imaturidade, elas estão inseridas em alguns lugares que não é o lugar de Deus para ela. E é por isso que elas sofrem muito. Porque até para congregar, a gente precisa entender que é Deus que nos direciona por meio do Espírito dele. Né, pastora? Você concorda que é assim que funciona? Sim, concordo plenamente. Que a gente deve orar, né, para Deus direcionar a igreja. Porque já aconteceu comigo também, gente. Parece que tudo aconteceu comigo, né? Já aconteceu comigo também, de eu ir para a igreja e chegar ali, não era o lugar, não sei se era o tempo, mas eu chegar ali e aquilo foi contra tudo que eu aprendi. Então, começou a dar um nó na minha cabeça que eu falei assim, meu Deus, eu preciso parar, eu preciso respirar, eu preciso conversar com o Senhor, porque senão eu vou explodir. Porque é assim, eu aprendi algo e ali as pessoas que estavam comigo, elas estavam presas em coisas que não tinham nada a ver com Jesus. Então, aquilo começou a bombardear minha mente. E eu falei assim, Jesus, agora eu preciso dar um tempo. Porque não era a hora de eu estar no meio do povo, fazendo as coisas. Aí eu fui, apressada, né? Que é afoita de querer fazer um negócio que não era para fazer, que era para, né, acalmar o coração e esperar o tempo de Deus falar assim, agora você pode ir lá fazer. Mas aí eu falei, não, Deus, eu preciso ir lá, eu preciso ajudar o povo. E aí foi aonde que o negócio
piorou pro meu lado, que começou a bombardear, e aí, na hora que eu vi que eu tava muito assim, que eu já tava ofegada, eu falei, gente, eu preciso respirar e falar com Deus. E aí, o que que eu fiz? Eu fui lá, orei e falei, Senhor, se eu continuar desse jeito, eu vou morrer espiritualmente, porque eu não vou dar conta, porque aquilo já está começando a confundir a minha mente. Então, eu tenho que. Aí eu pensei, falei assim, agora eu vou dar um tempo, porque Jesus já tinha falado que não era o momento. Eu vou dar um tempo, vou esperar, porque senão eu vou fazer cagada. Vou fazer cagada, porque poderia ter risco de eu matar os outros sem querer. Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade com as coisas que a gente faz para Deus e responsabilidade com almas, porque isso não é brincadeira. E dependendo de qualquer coisinha que a gente faz, uma cagadinha assim, que você faz de errado, você mata uma alma e as consequências depois com Jesus, com certeza não vai ser legal. Né? Porque tudo que a gente faz, a gente vai prestar contas. Então eu falei, Jesus, eu vou dar uma segurada, porque senão eu não quero matar ninguém, porque o meu maior medo é eu fazer algo e sem querer eu fazer uma pessoa sair da presença de Deus por causa disso. Entende? Então é por isso que eu volto a reafirmar que a gente precisa ter essa maturidade em buscar a presença do Espírito Santo. Porque naquilo Deus ele vai te mostrar o que é de Deus e o que não é. Mas a gente também tem que ter cuidado, porque tem pessoas que não conhecem Jesus. Igual o meu caso, quando eu comecei a minha conversão, gente, sério, eu achava, gente, eu falo isso porque eu já falei isso com Deus, eu já pedi perdão, pelo amor de Deus, tá? Eu achava que Jesus, pelo fato de eu ver as pessoas na igreja, eu achava que Jesus era um cara barbado, com uma barba branca, que ele ficava de terno, e era um cara assim que não tinha senso de humor. E teve um dia que eu entrei por quarto e falei, Jesus, agora me fala, o senhor não tem senso de humor, não? O senhor é só essa pessoa assim, cara fechada, sabe? Porque eu tava olhando para as pessoas, eu não estava olhando Jesus. E o erro tá aí. As pessoas que estão fora da igreja, as pessoas que estão dentro da igreja, mata pessoas e começa a fazer pessoas achar que Jesus é que nem elas, mas não é. Jesus, ele é perfeito. Ele não é do jeito que a gente acha. Ele é do jeito dele. Sabe, ele é amor, ele também é fogo consumidor, mas ele não é da maneira que as pessoas, que algumas igrejas colocam como se Jesus fosse assim. Entende? Então eu falo assim, a gente tem que tomar cuidado para as pessoas que entram dentro da igreja, que não conhecem Jesus, da maneira que a gente apresenta Jesus, porque isso também é muito importante, né? Porque dessa maneira a pessoa ela vai se sentir acolhida também, né? Ela vai se sentir amada, né? E ela vai conhecer Jesus de uma maneira que ela nunca conheceu. Foi o que aconteceu comigo. Eu achava que naquele momento eu já conhecia Jesus, que eu já ia para o céu, mas não tem nada a ver com isso. De eu chegar na igreja, sentar minha bundinha lá na cadeira da igreja e falar assim, uhul, Jesus, pode me levar. Não é assim. E muitas vezes no começo da minha conversão, eu achava que porque eu ia para a igreja eu estava salva. Não, mas eu esquecia que eu estava podre por dentro. Que ali no começo eu estava mentindo, que eu estava fofocando. Então muitas das vezes as pessoas esquecem isso e acham que já está. Que, assim, ir para a igreja já é um começo. Batizar, tudo bem, é consequência. Conhecer Jesus e aí vai. Mas só de achar que você está na igreja e ali só receber e achar que vai para o céu, não. A gente tem que realmente mudar, né? E falar com Jesus todo dia. Jesus, ó, eu sou podre de pecado, me limpa porque eu quero ir para o céu e quero levar o máximo de pessoas comigo. Em nome de Jesus. E a gente tem que saquear o inferno, né? Meter o pé na cara do Satanás. É isso que a gente tem que fazer. Ai, meu Deus, é isso mesmo. Dá um adugue nele. E Deus tem senso de humor, sim. Verdade. Prova disso é a gente que escolheu para fazer a obra. A prova disso é a gente, né? Escolheu esse povo doido para fazer a obra, né? Que as pessoas que olham pra gente falam assim, ah, esse povo aí é doido, eles não vão dar em nada, não. Mas Jesus, ele tá dentro da gente, não é por fora. É o que tá dentro. A gente só não pode perder a essência de Jesus, né? Aí o resto a gente deixa com Jesus. Verdade. E aí, dentro disso que a gente está falando, para a gente encerrar um pouquinho esse assunto da religiosidade,
Eu quero, porque uma pessoa perguntou aqui, fez uma pergunta bem interessante sobre doutrina bíblica, e aí vamos entrar um pouquinho nessa questão do discipulado, já fazendo um leque nessa questão das doutrinas bíblicas. Dentro disso tudo assim que nós já conversamos, Gê, pastora, qual que é a sua percepção assim no que diz respeito? Porque assim, a gente observa que essa religiosidade da forma errada, digamos assim, que não é aquilo que é genuíno do coração de Deus, porque a religião que agrada a Deus é aquela que está lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 27, que a palavra fala assim: a religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guarda-se incontaminado do mundo. E a gente vê que lá em Mateus 23 também, o Senhor Jesus adverte muito aos fariseus, porque de fato é a religião que agrada a Deus. Né? Então, dentro disso, eu quero te fazer uma pergunta assim. Você acredita que se todas as igrejas tivessem um conhecimento genuíno daquilo que é discipulado, você acredita que essa religiosidade que mata seria menos intensa, diminuiria, de repente até acabaria? Assim, na minha percepção agora, eu acho que acabaria. Eu acho que acabaria porque, assim, como é que eu vou explicar, gente? Tava com um negócio na cabeça. Pera aí. Eu acho que acabaria pelo fato de, tipo assim, igual eu falei, a religiosidade é algo que prende. E Jesus, ele veio para libertar. Então a gente não pode fazer que nem o povo fariseu. Porque o povo fariseu, eles eram bons, né? Eles conheciam a palavra, eles oravam, eles faziam assim, jejuavam, né? E eles eram assim, eles mostravam que eles eram por fora, né? Assim, por fora eles queriam mostrar que era que estava arrotando santidade, mas por dentro o que faltava? Faltava Jesus. Não tinha o Jesus no coração. Eles queriam ser melhor do que os outros. Então eu acho que acabaria porque as pessoas elas iam entender o que realmente Jesus tem e que Jesus quer. Entendeu? Porque muitas das vezes isso acaba trazendo competição dentro da igreja. Porque um quer ser melhor do que o outro. Então eu acho que por Sim, isso que acabaria. tá. Então fala pra gente, na sua concepção, o que é discipulado e conta um pouquinho pra gente a sua experiência de discipulado. Alguma outra vez na sua vida você foi discipulado ou você começou o discipulado depois que a gente se conheceu? Como que é? Conta isso pra gente. Então, eu comecei o discipulado depois que a gente se conheceu, depois que eu batizei, né? Porque assim, naquele comecinho eu não entendia muita coisa. Eu lia a Bíblia, mas eu não entendia muita coisa. E aí eu fui discipulada, e nesse discipulado a gente tirava um tempo, que ali a gente falava da palavra. Então eu creio assim, que o discipulado é o quê? É aquilo que você aprende na palavra e que você pratica e que você passa para outra pessoa. Que nem os apóstolos, os discípulos que andavam com Jesus, eles estavam ali, eles estavam aprendendo, porque Jesus ele ia voltar para a direita do Pai. Então Jesus não ia permanecer ali ensinando, mostrando para sempre. Então, tipo assim, era um tempo determinado que eles tiveram para aprender e para praticar, porque quando Jesus voltasse para o braço do Pai, o que ia acontecer? Os discípulos eles tiveram que fazer. Então, e ali foi fazendo discípulo, foi ensinando aquilo que Jesus ensinava e ia mostrando para as pessoas, porque na Bíblia fala, ide e fazer discípulos. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ter um tempo para praticar a palavra e assim com uma pessoa que entende, né, que tem uma direção do Espírito Santo, porque não é com qualquer pessoa, claro, né? E você praticar, e com o tempo o Espírito Santo ele vai também, e nesse tempo de discipulado, a pessoa vai te contando aquilo que o Espírito Santo vai
vai assim mostrando para a pessoa o que que o Espírito Santo ensinou. Então, assim, quando você vai discipular uma pessoa também, além de você ensinar para ela isso, o Espírito Santo também vai te guiar para você contar aquilo que o Espírito Santo te ensinou para você poder passar para essa pessoa. E assim vai. A pessoa aprende aquilo, pratica e ensina outra pessoa. Isso. E aí é legal porque, assim, isso que você falou tá bem dentro de uma pergunta aqui que fizeram, que a pessoa perguntou sobre as doutrinas bíblicas. É, E aí a pessoa falou assim, quais são as doutrinas bíblicas? Então, assim, basicamente, as doutrinas bíblicas são dom espiritual, graça, idolatria, igreja como uma comunidade, jejum, fé, Espírito Santo, idolatria. Então, assim, basicamente, a ordem sistemática da teologia é Deus, ele vem, se revela, Deus, ele estabelece toda a criação, e aí dentro dessa criação a gente vai vislumbrar a queda do homem. Aí nós vamos ver que mediante essa queda do homem existe a obra salvífica por meio de Jesus Cristo. E aí nós vamos ver que por meio do Espírito Santo existe a salvação individual por meio do seu convencimento. E aí nós vamos ver que o resultado disso é a igreja como uma comunidade, a igreja como unidade. E essa igreja genuína, ela vai perpetuar isso, que é aquilo que você acabou de falar, que é o discipulado. Porque se eu sou igreja, significa então que eu sou discípulo genuíno de Deus, se eu sou igreja genuína. Então, se eu sou discípulo, eu preciso ir fazer discípulo, não é verdade? Então, aí respondendo essa pergunta, essas são as doutrinas bíblicas. E aí eu quero fazer um paralelo, Michele, porque nós falamos sobre doutrina de homens. E aí eu quero fazer um adendo de por que essa doutrina humana ela é perigosa. Por quê? Porque dentro de uma sistemática na teologia, a gente vai entender o seguinte, que a doutrina bíblica ela é um ensino normativo, ou seja, é um ensino, como eu havia falado anteriormente, que é regrado a normas instituídas por Deus. Ponto final. Derivado das sagradas escrituras. Então, tipo, não é do nada da cabeça de alguém, é algo que Deus já deixou estabelecido. Porém, a doutrina humana, ela é importante, ela é fundamental, mas para quê? Não para o ensino. Ela é fundamental porque, assim, a teologia, tanto a teologia quanto as ciências, ela faz menção à doutrina humana. Mas para quê? Nós precisamos ter um conhecimento de toda a vertente do que diz respeito à doutrina humana. Por quê? Porque aí nós vamos entender as demais doutrinas bíblicas, como, por exemplo, a doutrina da justiça, aquilo que está bem fundamentado sobre alcançar a salvação em si. Porque, assim, quando nós entendemos que a doutrina bíblica ela vai trazer uma diretriz de como o homem vai fazer para se alinhar e se chegar a Deus, que é basicamente essa sistemática teológica que nós acabamos de citar, que é o conhecimento de Deus, e nós vamos entender que somos uma criação tombada, caída pelo pecado, e nós vamos ser regenerados e alinhados ao céu por meio da cruz, e aí Jesus vai para o céu, envia o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é o nosso melhor amigo, precisa caminhar conosco para que haja transformação em nós, para que nós possamos nos tornar igreja, para que nós possamos, então, aí fazer discípulos. Só que nós precisamos entender o seguinte, que essa é a doutrina espiritualista, bíblica, que é fundamentada em Deus. Mas, quando nós olhamos para essa doutrina humana, nós precisamos entender que o conhecimento dela vai nos capacitar a entender a doutrina sobre pecado, sobre juízo, sobre salvação. Por quê? Porque essas doutrinas, elas são baseadas no homem, porque é o homem que peca. É o homem que precisa ser salvo. E é o homem que precisa entender que se ele não entende que ele é pecador, para que haja salvação nele, ele vai sofrer um juízo. Então é importante o conhecimento da doutrina humana. Mas essa doutrina humana, ela é uma doutrina que o próprio Deus está direcionando.
para que nós possamos conhecer a nossa situação enquanto pessoas, enquanto seres criados por Deus e que agora, sem Jesus, estamos distantes de Deus. E dentro disso daqui, existe também algo que nós precisamos entender, que é a doutrina de Deus. É muito confuso assim, né? Mas nós precisamos pincelar um pouco sobre isso. E eu falo que 1 hora, 2 horas de live é pouco mais para a gente falar sobre essas questões tão importantes. Mas dentro desse pouquinho de tempo aqui é importante falar isso, porque a doutrina de Deus ela é um fundamento metafísico, ou seja, é além daquilo que é físico. Não é na esfera natural. Não tem nada a ver com o homem em si. É algo transcendental, da qual a doutrina bíblica e até mesmo a teologia depende para poder entender quem Deus é. Então, nós, como indivíduos, para a gente alcançar o entendimento, o conhecimento pleno, correto de Deus, nós precisamos nos achegar a Deus, que é aquilo que você falou. Entrar para o quarto, fechar a porta e ter um particular com Deus todos os dias. Porque nós vivemos numa geração, não sei se você vai concordar, que é a geração que mais tem acesso a conhecimento. Mas tem pouquíssimas pessoas dentro da igreja que têm relacionamento com Deus. Nós temos muito conhecimento, muita teologia, mas as pessoas não têm muito esse relacionamento com Deus, que é o fundamental. E aí, dentro disso, eu quero te fazer uma pergunta que nos fizeram. Se nós somos contra a teologia, né? E aí eu quero que você responda aí qual que é o seu posicionamento em relação a isso. Peraí, Cheryl, que o meu telefone que deu, tá aparecendo um... Pode falar de novo, que deu um negócio preto aqui, depois voltou. É porque tem uma pergunta aqui que a pessoa está querendo saber se nós... Você está ouvindo? É porque meu telefone tá dando uma mensagem que do negócio do seu telefone. Tá ficando preto, tá falando pare de compartilhar. Pare de compartilhar o vídeo. Mas você está ouvindo? Oi? Shelly. Ixi. Perdemos a Michelle. Deixa eu chamar ela aqui de novo. Gente, vocês estão me ouvindo? Se vocês estiverem me ouvindo, fala assim, tô te ouvindo, pastora. Porque eu não tô conseguindo chamar ela aqui, nem tô conseguindo encerrar o vídeo para começar outro de repente. Então vocês estão me ouvindo, né? Ai, meu Deus, como é que eu faço aqui? Deixa eu ver se eu consigo encerrar aqui para iniciar outro. Então, ô Janine, você tá na live ainda? Vê se você consegue mandar uma mensagem para a Michelle e pede para ela solicitar para participar do vídeo aqui, porque eu não tô conseguindo mandar chamada para ela. Não tô conseguindo. Ô Michelle, é você que tá usando o telefone da sua mãe? Manda a solicitação aqui de novo, porque eu não tô conseguindo te chamar. Por favor. É muito poder e glória. Não tô conseguindo chamar, é como se meu telefone tivesse travado. Não tô conseguindo nem encerrar a live, não tô conseguindo fazer nada. Depois eu quero ver como que eu vou salvar isso daqui, porque eu não tô conseguindo encerrar.
Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Não tá nem contando o tempo. Não sei por quê. Vai, Michele, manda aí a solicitação. Per favore. Alguém mandou pergunta, não tô conseguindo abrir. Beleza. Jesus nesse lugar, com misericórdia e graça. Ah, gente, eu vou tentar aqui então desconectar e fazer outra. É bem provável que vai perder esse vídeo, porque eu não tô conseguindo salvar ainda. Não tô conseguindo encerrar. É muita fúria. E ora a igreja do Brasil. Começa a orar aí. Em nome de Jesus. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver o que tá pegando. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu vou encerrar e aí eu começo de novo. Mas eu já comecei a entender o que é que está acontecendo. Só um